Pessoal, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês, né, que estão chegando, né, que entraram. Peço desculpa aí quem entrou antes e eu tive que desconectar. A gente estava fazendo aqui alguns pequenos ajustes. Estamos aqui no mais um bate-papo no Café e Conversa, né, que é um projeto que eu tirei da gaveta, né? Já era um projeto que eu já tinha há muito tempo, Marcelo, né? De começar uma série de bate-papo, mas você às vezes fica procurando a sofisticação, né? Eu não tô pronto, esse negócio é para gente grande, né? E eu ficava adiando. Eu falei, vou começar a convidar alguns amigos, conhecendo as ferramentas, que às vezes tem muito bate-papo por aí que tem muita forma e pouco conteúdo, né? E eu falei, não, eu vou procurar trazer alguma coisa aqui que realmente possa agregar, né? Ter procurado trazer pessoas aqui que realmente tenham conteúdo. Bom, para quem está chegando, eu conheci o Marcelo através de um projeto chamado Sessão de Mentoria. Depois eu vou conversando com ele, explicar também um pouquinho por que eu cheguei na mentoria, mas eu procurava, de forma resumida, devolver para a sociedade o muito que eu tinha recebido. Eu sou gestor, eu sou professor, e eu comecei a me interessar pela mentoria dentro da organização que eu trabalho, que tem alguns projetos de mentoria interna. Falei, poxa, isso é legal, vou começar a estudar um pouco mais, aperfeiçoar sobre isso e expandir. E aí encontrei alguns, né, canais para fazer mentoria, entre eles a Sessão de Mentoria, e eu me entusiasmei com a proposta, né? Você fica... eu nunca falei isso para você, né, Marcelo? Mas assim, sabe aquela máxima, né, de que quando a esmola é demais, o santo desconfia? Eu falei, daqui a pouco vai ter as letras miúdas lá no negócio. Mas, cara, eu vi o quanto é genuíno a tua proposta e aí foi assim que eu encontrei o Marcelo. Marcelo, eu vou pedir para você se apresentar, tá, por favor, e aí a gente começa a desenvolver nosso bate-papo. Fala aí um pouco da tua vida profissional e pessoal, tá? Tá ótimo, Luiz. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse tipo de formato, essa troca, ela é muito rica, porque além de nós trocarmos entre si, a gente potencializa hoje, através da tecnologia, das redes, essa troca de forma escalável, ou seja, atemporalmente qualquer pessoa pode se absorver desse conteúdo. Bom, eu sou o Marcelo Gilberto de Azevedo, eu sou um entusiasta da tecnologia, porque eu já estou na área há mais de 40 anos, sempre fui da área de tecnologia, comecei muito novinho, hoje eu sou um arquiteto de soluções, um gerente de tecnologia, um desenvolvedor, eu sou aquilo que a empresa necessita para poder se transformar digitalmente, ou seja, para usar a tecnologia como um meio e não um fim, para que ela possa oferecer mais entrega de valor para os seus clientes no que ela devidamente faz. E hoje, toda empresa, obrigatoriamente, tem como seu core de negócio, né, o seu centro de negócio, a tecnologia. Não existe mais ninguém que consiga não utilizar-se da tecnologia para poder estar atualizado com o que há de melhor, com o que pode oferecer. Sou pai, casado há mais de 20 anos, com a minha esposa Xélica, que é incrível, assim como minha filhota também, a Natália. Adoro ajudar pessoas, sou um voluntário por natureza, isso diz muito porque que eu cheguei ao projeto, né? Como eu idealizei o projeto de Sessão de Mentoria, e adoro fazer uma coisa que eu faço muito também, que é conversar e compartilhar conhecimento. Acho que esses são os meus grandes pilares, né? Como que eu faço as pessoas se desenvolverem mais rapidamente, utilizando esses atalhos que é a vivência alheia. Não é necessariamente conselhos, mas é a inspiração daquilo que a gente já passou, daquilo que a gente já viveu, que pode ajudar muitas pessoas. Então, assim,
O Marcelo sempre foi a pessoa que quer que a nossa comunidade se torne melhor, porque se ela se tornar melhor, ela vai ser melhor para mim. E sendo melhor para mim, ela também é melhor para os outros. Então, eu acredito muito nisso, Luiz. Muito legal. Acho que essa sua introdução, ela já dá aqui um pouquinho do gostinho do que vai ser esse nosso bate-papo. Eu acho que eu entendo por que eu me identifiquei com o teu projeto e com a tua proposta, né? Porque eu também acredito que a gente, uma sociedade melhor, né? É melhor para todo mundo, né? Eu também gosto de compartilhar conhecimento, como você, tudo. Acho que foi aí que deu um match aí no projeto. Feita aí a apresentação inicial, eu queria que você, né, contasse aí. Eu vou ter, inclusive, a oportunidade de conhecer a história junto, né? Acho que é o primeiro bate-papo que a gente está tendo, assim, né? A gente trocou algumas ideias quando vocês me acolheram lá, né, no programa. Tem que teve fechamento do final do ano, né? Que foi o meu primeiro fechamento. Tem as trocas lá no grupo. Mas a gente nunca parou para conversar, né? Assim. Para quem não sabe, né, a gente está falando aqui de sessão de mentoria. Sessão de mentoria, ele vai depois desenvolver um pouco mais, mas é uma plataforma que viabiliza o encontro de mentores, mentorados, pessoas que querem compartilhar conhecimento de forma voluntária, totalmente sem custo, né, para quem vai participar. As pessoas que eu conheci na plataforma que eu troco realmente são pessoas incríveis, né? E às vezes a gente, como eu falei, às vezes a gente não acredita, né? Que tem algo realmente de tanta qualidade, com profissionais incríveis, que não tem custo nenhum. Fala para mim um pouquinho, né? Como é que, do propósito, né, que você mencionou, você transformou isso em algo concreto, né? E como é que foi a montagem da plataforma, a idealização, né? Como é que você sustenta essa plataforma? Realmente, aí, né? Tem as vendas ali do livro, sem pressão nenhuma. Quem quiser contribuir, contribui, mas não há nenhum tipo de pressão. Como é que funciona? Conta aí pra gente um pouquinho agora aí do projeto. Vamos lá, Luiz. Então, nós temos que voltar para o início de 2023. Nós estávamos, acho que no segundo ano da pandemia, praticamente no auge da pandemia, né? A pandemia começou em 22, ela foi crescendo. Em janeiro ela estava muito forte, fevereiro eu estava morando em São Paulo, e eu fui coibido de fazer serviço voluntário externo, principalmente estando na capital. E eu sempre fiz serviço voluntário de poder prover para as pessoas aquilo que elas precisam, seja a preparação de um alimento, seja o apoio no desenvolvimento de arrecadação, seja em qualquer iniciativa. E eu sempre tentei fazer com que as pessoas tivessem acesso a conhecimento. Então, eu fazia mentoria, eu não vou chamar de mentoria, eu fazia um processo de aconselhamento profissional na minha área de tecnologia. Então, eu conectava com muitas pessoas para poder explicar qual curso fazer, o que era melhor, o que estava pagando melhor profissionalmente. E aí, durante a pandemia, como eu fui coibido disso, eu comecei a compartilhar no meu LinkedIn espaços no meu dia para que as pessoas solicitassem sessões de mentoria. E aí eu consegui fazer algumas dezenas de sessões em um curto período de prazo. Isso começou a transformar essas pessoas, porque a gente recebe o retorno delas, de como é que foi a sessão, o que ajudou, né? A gente faz tipo uma verificação do progresso. Quando eu tive um estalo, eu falei assim, deve ter outras pessoas que possam e que querem fazer isso que eu estou fazendo. Compartilhar um conhecimento para uma outra pessoa para poder ajudá-la, sem nenhum interesse financeiro, só pelo simples fato da satisfação
de dar a mão para alguém nesse caminho, né, nessa jornada. Foi quando eu idealizei a primeira versão da plataforma. Uma versão extremamente simplista. Eu sou muito a favor da simplicidade para se iniciar, principalmente, para não pôr grandes investimentos. Construí uma plataforma estática, convidei acho que uns 3 ou 4 colegas que eu sabia que tinha esse perfil, e a gente começou a receber solicitações de sessões de mentoria, de uma forma orgânica, porque eles compartilharam nas redes sociais dele, eu compartilhei na minha, e eles começaram a receber. E nós também começamos a receber novos mentores interessados em participar do projeto. Em praticamente 6 meses, nós já tínhamos, acho que, algo em torno de 20 ou 30 mentores, realizando uma média de 10 sessões de mentoria por mês, 12, dependendo de cada mês. Então, a coisa começou a crescer de uma forma muito orgânica. Nós não tínhamos custo nenhum à época, porque a hospedagem era feita através de um site que eu já mantenho, né, da empresa que eu tinha anteriormente. Então, o custo de hospedagem já era bancado por mim. Quando em dezembro, acho que foi dezembro de 23, eu tive a sorte de ter um mentor que se juntou ao projeto, que é o Danilo. E o Danilo trouxe para o projeto essa visão sistêmica, porque literalmente é casa de ferreiro e espeto de pau. Eu sou da área de tecnologia, mas eu não tinha a menor vontade de criar uma plataforma, porque o meu dia já era muito atribulado, e eu queria só realmente fazer o voluntariado, que é fazer as sessões de mentoria e conectar os mentorados e mentores. E o Danilo se predispôs a construir uma versão da plataforma, usando vários plugins que existiam à época, como o WordPress e outros tantos, para criar uma versão mais robusta da plataforma, que permitisse as pessoas se cadastrarem automaticamente, que as sessões de mentoria fossem mais fáceis de ser requisitadas, a disponibilidade, a gestão da disponibilidade ficasse por conta do mentor e não através de uma solicitação. Então, nós tivemos a versão 2.0 no começo de 2024. Para tentar encurtar um pouco essa história, né, porque onde que o projeto está hoje, agora em 2025, também através de um trabalho muito árduo dele, em 2025, nós iniciamos a plataforma 3.0, que é uma plataforma nova, robusta, moderna, dinâmica, responsiva. Acho que eu posso usar vários adjetivos aqui para mostrar como ela ficou incrível. E foi 100% um trabalho voluntário do Danilo em desenvolver essa plataforma voltada para as necessidades de tudo aquilo que a gente aprendeu nos primeiros 2 anos de vida do projeto. Então, hoje tem uma plataforma nova, rápida, já com uma versão mobile que está no forno para ser lançado, para poder facilitar o acesso, porque o projeto, ele nasceu a partir de uma iniciativa pessoal, mas a gente conseguiu identificar, quando eu digo a gente, porque isso aqui é uma cooperativa de pessoas do bem, todos os mentores que estão juntos aqui, que é transformar vidas através de sessões de mentoria gratuito. Esse é o nosso propósito, nossa missão. E, recentemente, nós, através de uma mentora que me trouxe essa ideia, a plataforma, além de fazer isso, ela ainda está democratizando o desenvolvimento pessoal e profissional. Como? Mentoria no Brasil é uma coisa muito cara. Não é todo mundo que tem acesso a um mentor especialista, porque se você for para esse viés, você vai pagar caro as horas desse mentor, a recorrência, então acaba se tornando uma coisa elitista. E a ideia é popularizar através desses mentores que são os voluntários. Já para puxar o gancho, né, para trazer que mentores são esses hoje da plataforma, é qualquer pessoa que esteja disposta a compartilhar o seu conhecimento adquirido na sua especialidade com qualquer pessoa. Isso, então, diz muito da pessoa que é mentora, porque ela primeiro se predispõe a disponibilizar 1 hora, 2 horas, vai depender da disponibilidade dela por semana, para que uma pessoa que ela não conheça de qualquer região do Brasil possa solicitar uma sessão de mentoria de 45 minutos a 60 minutos, e ela entregue dentro desse intervalo tudo que ela tem de melhor de conhecimento, de pulo do mentor,
para aquela pessoa, para que ela possa ter a oportunidade de se desenvolver de uma forma mais rápida, de uma forma mais, não vou dizer que é um atalho, mas é uma forma mais eficiente, porque em vez de ela bater cabeça, tentar descobrir qual é o melhor curso, onde tem umas oportunidades que podem me caber melhor, que às vezes são até gratuitas, eu tenho uma pessoa que é experiente numa determinada área compartilhando isso. Então, se você é um mentor ou uma mentora que quer transformar a vida de alguém através daquele conhecimento que você tem, que não ocupa espaço, que você pode compartilhar, que você não perde nem um pouco dele, muito pelo contrário, você potencializa, porque a sessão de mentoria é uma troca. Você tem a oportunidade de fazer o que eu chamo de mentoria reversa. A mentoria reversa é quando você recebe do mentorado situações que você não tem possibilidade de vivenciar, mas que te trazem uma consciência porque não faz parte do seu dia a dia. O exemplo clássico, uma pessoa que tem que acordar todo dia 4 horas da manhã para se deslocar até o trabalho. Eu não preciso fazer isso, mas eu sei de pessoas que fazem, então isso cria em mim uma certa empatia, me traz esse conhecimento de como o mundo é diverso e como é importante respeitar as diversidades e entender que nem todos têm as mesmas oportunidades. E os mentorados são qualquer pessoa, porque é um projeto sem viés financeiro, como você colocou, apesar de nós termos custos que são bancados por doações, por recursos próprios, porque eu também acredito muito, Danilo, então a gente também investe parte do nosso dinheiro nesse projeto, porque é um investimento, a gente transforma isso em valores monetários na transformação da vida das pessoas, e a gente consegue fazer com que essas pessoas tenham acesso a mentores incríveis, profissionais de alto escalão, profissionais de chão de fábrica, profissionais de inúmeros departamentos, inúmeras especialidades, porque, Luiz, eu acredito que todos nós, não importa qual cargo que você ocupe, qual a situação que você se encontra e nem que idade você tem, olha que loucura, você é especialista em alguma coisa. Você tem um domínio de uma determinada área por conta da sua vivência naquela situação. Então, citando o extremo, alguém que tem muitos anos de carreira, vivenciou várias situações na sua trajetória que consegue fornecer informações que ele pode compartilhar para acelerar esse desenvolvimento. A outra pessoa que está no outro espectro, alguém que está começando agora na carreira, nunca alguém que está na carreira começou do zero. Ele teve que passar por um processo de aprendizado, nem que seja a conquista de um trabalho, a montagem de um currículo, a conquista de uma faculdade. Então, até essa pessoa consegue compartilhar coisas do contexto dela. Um universitário sabe dar dicas de como se preparar para um processo seletivo, de como criar uma metodologia de estudo. Então, se essas pessoas estiverem dispostas a compartilhar esse conhecimento, vão existir outras pessoas do outro lado que, independente da situação que elas se encontrem, elas podem se beneficiar dessa sessão de mentoria genuína, ou seja, duas pessoas juntas compartilhando histórias para que elas se inspirem entre si. Óbvio que o viés mentor transmitindo conhecimento para o mentorado acaba sendo o fluxo mais natural, mas o contrário também acontece com muita frequência isso, Luiz. Então, assim, esse é o projeto Sessão de Mentoria. Ele democratiza o desenvolvimento pessoal e profissional através de uma simples conexão de pessoas. Ou seja, gente transformando ou ajudando gente no final. Marcelo, você tocou aí uns pontos importantes né, sobre a transformação de vida, né, trabalho voluntário. Eu vou colocar aqui uma provocação, né, uma reflexão, e vou te pedir para me ajudar a desenvolver. Né? A mentoria, né, e o coaching, né, eles caíram em desgraça. Uhum. Né, virou chacota. Né? Eu invisto um tempo tentando desconstruir, né,
a imagem que foi criada dessas duas figuras, né? E me corrija se eu estiver errado, né? Mas assim, são duas propostas muito diferentes, né? O coaching é aquele que ele realmente assim, ele é mais aquele que realmente ensina, né, como fazer. Ele tem uma experiência muito grande de um assunto, né? E vai orientar sobre uma determinada tarefa, atividade, né? Por exemplo, eu trabalhei muitos anos como gerente de projetos eu peguei lá, né, a pessoa que ia ser minha sucessora e passei técnicas, ferramentas, olha, é assim que se trabalha, são essas ferramentas, tudo mais. A mentoria, ela está mais ligada, né, a um desenvolvimento, né, no qual a pessoa ela tem um papel fundamental, né? Ela é parte desse processo, né? Muitas vezes o papel do mentorado é levantar questões e debates para que ela reflita sobre o comportamento, né? Sobre como ela está conduzindo a carreira dela, lógico, dar as dicas, tudo. Mas é um processo que eu realmente acho muito mais de desenvolvimento, de uma coisa muito mais ampla da pessoa, né? Do que exatamente o processo de coaching. E aí, né, como eu falei, num determinado momento surgiram esses super mentores, né, que vai fazer ganhar 3 dígitos, que vai tornar você o CEO da companhia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né, de como a mentoria genuína transforma a vida das pessoas, né? Você está falando de transformar a vida, mas, assim, compartilha para a gente, né? Como é que é esse processo de transformação, né? E como você lida, né? Como o projeto lida com a desconfiança, né? Da seriedade que é um programa de mentoria, né? Eu não sei se eu consegui ser claro aqui na... Não, foi super claro, foi super claro. Eu acho que eu posso começar para complementar isso que você falou. Primeiro que o coaching, eu entendo que é alguém que trabalha muito mais os hard skills, ou seja, a técnica em si, como você falou, a ferramenta, a metodologia, a pessoa consegue definir um objetivo, metrificar esse objetivo. Então, o coaching está mais para um técnico de futebol, se ele fosse trabalhar com jogadores. E o mentor, ele está mais no nível de soft skill, ou seja, comportamento, postura, como a pessoa é em si, seja no ambiente pessoal ou profissional. Então, ele está mais para um empresário no mundo do futebol, ele está mais para alguém mais velho, um jogador da velha guarda, que vai mostrar para aquele jogador como ele deve se comportar em campo, como é a postura numa entrevista, como é que ele joga melhor em time. Então, acho que essas são, para mim, são as principais diferenças entre esses dois papéis. Mas, como você bem disse, nós vivemos, de certa maneira, numa sociedade capitalista. E aí, quando as pessoas identificaram a possibilidade de fazer dinheiro através de mentoria ou coaching, seja qualquer um dos modelos, isso se capitalizou. Então, virou-se um produto. E para que você venda qualquer produto, você tem que ofertar um resultado incrível. Então, faça uma mentoria comigo em 10 sessões, eu vou te conseguir o cargo de CEO, vou te ensinar a ganhar dinheiro fazendo curso na internet. Ou seja, tem milhões de coisas que as pessoas oferecem, e aí, infelizmente, nem todo mundo tem o que precisa para poder alcançar o resultado de uma mentoria ou de um coaching, e nem todo coach e mentor consegue fornecer o conteúdo para que a pessoa atinja esse objetivo. Então, a gente criou uma sensação que isso acabou se criando um grande engodo, que é muito difícil achar um mentor que realmente entregue com qualidade a partir de um investimento de capital. Então, as pessoas ficaram mais receosas, mais pé atrás com a mentoria. Mas o que aconteceu com a mentoria do Sessão de Mentoria? Primeiro fator é não envolver o financeiro, é uma coisa que já ajuda. Isso é uma coisa que mostra para a pessoa que, se não haver interesse de ganho capitalista,
Por que a pessoa está ali realmente? Por que ela está sendo mentor? Então, a gente deixa bem claro ali nos nossos textos, na nossa introdução, tanto para o mentorado quanto para o mentor, que é uma iniciativa comunitária, uma iniciativa pessoal, uma iniciativa empática, para que a pessoa possa, de alguma maneira, retribuir para a sociedade aquilo que ela recebeu. Então, esse é o primeiro ponto. Óbvio que ainda há uma desconfiança muito grande. Alguns mentorados ficam receosos em marcar sessões de mentoria, mas eu sempre digo, Luiz, que a melhor transformação, a melhor forma é através do exemplo. Então, cada mentorado que faz uma sessão de mentoria com um mentor, ele acaba se tornando o nosso divulgador natural do processo. E é por isso que o projeto cresceu ao longo desses 3 anos de vida. Nós temos 3 anos no mercado existindo, sem investimento em propaganda, sem parcerias de grande escala. A gente tem parcerias, mas ainda não são de grande escala, porque tudo isso está fazendo com que o nosso trabalho, o nosso resultado, está entregando valor, seja para o mentorado, seja para o mentor. Só para tangibilizar um pouco isso, o que aconteceu nesses 3 anos do projeto Sessão de Mentoria, nós já alcançamos mais de 5.000 sessões de mentoria nesse período. O que é muita coisa, porque é um projeto que não é oficial, né? Tem uma estrutura organizacional dedicada. Tudo é feito na base do voluntariado. Eu sou voluntário, Danilo é voluntário, você é voluntário, todos somos voluntários. Então, nós temos o nosso dia a dia e nós temos também essa dedicação ao próximo, ao projeto. Atualmente, o projeto consta com mais de 200 mentores. E aí aqui entra um ponto muito interessante. Você passou pelo processo de onboarding do projeto. Não é qualquer pessoa que se torna mentor. E não é por uma questão de processo seletivo. Não é uma questão que o Marcelo valida se o Luiz pode ou não pode ser um mentor. É o próprio processo por si só elimina, porque a gente faz questão de ser transparente, a gente faz questão de mostrar o que o projeto pode oferecer para o mentor, o que ele vai tirar de benefício, né, com as sessões de mentoria. Isso aqui não pode ser um canal para ele gerar leads para o processo de mentoria dele privado, ou que ele tiver. Então, isso por si só elimina boa parte de quem imagina se juntar no projeto e acaba não se juntando, porque o próprio processo naturalmente elimina. Então, hoje nós temos 200 mentores que são 100% dedicados genuinamente para o mentorado que o procura. A gente tem mais de 1.000 horas semanais de sessões de mentoria. E aqui eu abro um pequeno parênteses da minha frustração, que é, dessas 1.000 horas semanais, eu estou conseguindo ocupar, em média, 40 horas, 50 horas semanais. Eu queria ocupar as 1.000 horas semanais, porque são horas dos mentores que eles estão 100% à disposição para poder ter uma conversa, para poder ajudar, para poder acelerar, para poder qualquer coisa para beneficiar o mentorado. Mas para isso a gente precisa ainda continuar acreditando no orgânico ou em algum tipo de suporte, algum tipo de parceria que escale o nome Sessão de Mentoria como um projeto para que as pessoas conheçam esse projeto. E aí eu trouxe um outro fator que é um número bastante interessante, que tem um mentor que se juntou no projeto o ano passado, que o nome dele é Luiz Anjo. Eu não sei se o Luiz Anjo sabe, mas o Luiz Anjo já fez 10 sessões de mentoria, com 6 pessoas diferentes. E com certeza o Luiz não teve que sair de casa, o Luiz não teve que se expor a trânsito, a intempéries, qualquer coisa assim, do conforto do seu lar, simplesmente utilizando o que nós temos de tecnologia à disposição, você transformou 6 vidas. Isso quer dizer, tudo que você compartilhou, e não importa o que você tenha compartilhado, foi o avançado para essa pessoa que recebeu. E para você é básico, porque você já faz parte do seu dia a dia. Como você falou, já faz gestão há não sei quanto tempo, já cuidou disso, já aprendeu a passar processos, já aprendeu técnicas, que para outras pessoas isso é uma coisa extremamente nova, extremamente rica, extremamente um material novo, que vai trazer para ela N possibilidades. Então, transformar esse destino, exatamente oferecer, como eu disse antes,
todas as oportunidades que não é que estão negadas, mas não estão à disposição. Muitas vezes as pessoas sabem de informações privilegiadas, que nós somos privilegiados no final, quem é aquele que consegue ter um emprego, que mora num bairro um pouco melhor, que tem uma condição um pouco melhor, que tem um teto, que nem todos têm, consegue equalizar um pouco essa conta. E eu vou te contar um caso que foi muito impactante para mim como mentor. Eu tenho outros tantos casos, mas acho que esse aqui resume muito porque eu vivenciei. Eu atendi um mentorado que não abria a câmera durante as nossas sessões de mentoria. E isso me incomodou muito, Luiz, porque eu acho que assim, isso é muito importante, essa troca, eu com você aqui. Mas depois de 2 ou 3 sessões com ele, ele acabou confessando comigo que ele não abria a câmera porque ele estava no transporte público, se locomovendo para ir trabalhar. E ele não se sentia à vontade de abrir a câmera porque ele ia expor outras pessoas ali do transporte, então ele ficava só no fone ouvindo e conversando comigo. Quando ele falou isso para mim, que foi uma pessoa que tive que também me transportar quando eu era mais jovem, eu fiquei imaginando o quanto eu, Marcelo, com os meus auges dos meus 16, 17 anos, se tivesse tido essa possibilidade, enquanto eu ficava horas nos ônibus, trafegando pela cidade como office boy, de ter alguém me dando dicas de como melhorar o meu currículo, que curso fazer na faculdade, onde eu podia encontrar uma oportunidade melhor, que tipo de ferramenta podia acelerar o meu processo de aprendizado, enfim, qualquer coisa. Quanto essas horas que eu passava no ônibus lendo um gibi, muitas vezes, dormindo, para poder chegar no destino, não poderiam ter sido enriquecidas com essa informação. Então, isso para mim mostrou como a minha simples história, o meu simples percalço, as minhas vitórias, poderiam inspirar essa pessoa que provavelmente estaria num lugar que ele não teria tido, não tem a oportunidade de estar aprendendo mais. Então, isso trouxe para mim que essa experiência que cada um de nós acumulamos é muito rica, muito valiosa para ficar só na nossa caixinha, no nosso mundo, no meu contexto de vida. Se eu puder compartilhar ela, existem maneiras disso. Eu posso escrever num blog, eu escrevo em blog, acho que é super válido. Eu escrevo livro e compartilho, acho super válido. Eu gravo vídeo hoje em dia e compartilho, acho super válido. Só que essas 3 formas são muito boas, mas ainda assim são limitadoras. Porque o blog exige que a pessoa saiba ler. O livro, às vezes, exige o financeiro para a pessoa comprar o material impresso. E o vídeo, às vezes, exige conexão, exige várias outras coisas. E uma conversa não exige absolutamente nada. Simplesmente que 2 pessoas, assim como eu e você agora, estejamos sentados, conectados, e hoje, graças a Deus, a internet é quase onipresente, né? Ela existe em todos os lugares, gasta 5G, 6G, e assim sucessivamente, e organizações também que provêm possibilidade de acesso, para que essas pessoas possam ter acesso a esses mentores que possam inspirá-las através da sua experiência. E isso vale mais que qualquer metodologia, SWOT, análise, um risco, qualquer coisa que a gente possa inspirar uma pessoa que, através do que a gente compartilha, pode mudar 1 grau na trajetória dela. E eu sempre digo 1 grau, porque quando a gente fala de mudar de 1 grau, imagina você estar caminhando, eu falo, Luiz, muda 1 grau na sua trajetória. Ali no começo você não acha que não vai impactar, né? Isso, então num curto período de passo não impacta em nada, você vai estar no mesmo lugar. Se você rodar 1 hora mudando 1 grau, você vai estar praticamente na mesma direção. Mas na linha do tempo, esse 1 grau vai te levar para um lugar jamais imaginado, onde você jamais imaginou que pudesse chegar por um simples grau de mudança na sua trajetória. Por isso que eu acredito tanto que o projeto Sessão de Mentoria tem esse diferencial. As pessoas que estão nas sessões de mentoria, elas estão dispostas, e eu vou dizer que estão porque são a sua grande maioria, em compartilhar sem restrição tudo, tanto coisas positivas quanto coisas negativas. E quem decide se aquilo é útil ou não na trajetória
é o mentorado que a recebe. Então, é uma forma de doar tudo aquilo que você tem de melhor, e tudo é de melhor, até os exemplos não tão positivos, para que a pessoa decida que caminho trilhar, para que ela tenha mais insumos nesse mapa, para ela poder decidir melhor nas encruzilhadas da vida, se ela vai seguir a direita, a esquerda, ou vai em frente, ou vai voltar, enfim. Acho que nada melhor que o conhecimento para que você possa tomar uma decisão melhor, para poder guiar melhor os seus passos, né, no destino que você deseja. Você falou um ponto aí também que eu achei importante, que às vezes, né, as pessoas, assim, na internet todo mundo é perfeito, né? Sim. Eu gosto muito do poema Em Linha Reta, e gosto muito até quando ele foi declamado pelo Osmar Prado numa novela, né? Não sei se tu lembra, acho que foi o Crônica. Ah, lembro dessa novela, assim, tinha lá os árabes lá, né, os marroquinos. Ele era advogado, né, e ele tinha um problema, acho que foi no Crônica, acho que ele tinha um problema com alcoolismo, né, e aí ele é repreendido lá pelo advogado do escritório, que Faria, já esqueci o nome dele agora. E aí ele declama o poema Em Linha Reta, né, que ele está farto de semideuses, né, de pessoas perfeitas, né, e hoje eu me pergunto, muitas vezes na internet, né, onde estão as pessoas, né, normais, né, todo mundo é bem sucedido, todo mundo é perfeito, tiveram carreiras perfeitas, nunca erraram, tem todas as respostas, né, e você comentou essa questão que às vezes a pessoa precisa ver que ela não está sozinha, né? Que por trás daquele profissional tem uma história, tem decisões às vezes equivocadas, que a pessoa passou de alguma dificuldade, né? Que o caminho não é uma linha reta, né? Eu tenho muito isso comigo. E às vezes compartilhar algumas decepções, algumas tristezas. Eu falei, gente, minha vida teve oscilações, teve altos e baixos, já tive bons momentos, momentos não tão bons profissionalmente. Para a pessoa às vezes não ver que é sozinha, porque hoje a pessoa olha a internet, né, ela fala, caramba, todo mundo tem uma vida feliz, todo mundo, né, tem casa. Eu achei isso que você falou muito importante, sabe? Eu trago muito isso dentro das minhas sessões de mentoria, inclusive. Exatamente, Luiz, porque a sessão de mentoria acaba sendo um ambiente seguro. As pessoas realmente usam a rede social, seja o LinkedIn, o Instagram, Facebook, qualquer coisa, como uma vitrine. Então, as pessoas tendem a não expor as suas vulnerabilidades. Vulnerabilidades nunca são bem aceitas de uma forma geral pela nossa sociedade. As pessoas preferem guardá-las ou maquiá-las. Então, pega esses recortes temporais de coisas boas para compartilhar. Mas na sessão de mentoria, principalmente por ser um trabalho individual, né, 2 pessoas ali, 2 indivíduos unicamente, existe mais segurança para esse compartilhamento. Porque, por mais que eu esteja compartilhando a coisa mais estranha do ponto de vista vulnerável, um erro absurdo que eu tenha cometido na minha carreira, eu estou compartilhando com uma pessoa no final. Não estou colocando publicamente numa rede, que isso lá na frente pode me gerar um problema num processo seletivo. Sei lá, qualquer coisa nesse sentido. Eu acho totalmente errôneo essa visão de rede social ter esse recorte da falsa felicidade. Mas o mundo é como se apresenta também. Por isso que a sessão de mentoria, ela traz essa realidade como ela é. E os exemplos negativos, se é que são negativos, porque acho que exemplo é sempre exemplo, eles servem exatamente para que a pessoa possa aprender de uma forma indireta, sem a necessidade de passar por aquele problema propriamente dito. Eu sei que conselho não, se fosse bom, a gente venderia e não dava, é a grande máxima popular.
mas não é um conselho, é você inspirar outra pessoa através daquilo que você vivenciou. E claro que a gente dá conselho na sessão de mentoria, olha, eu se fosse você ia por esse caminho, eu se fosse você faria isso. A sessão de mentoria é um pouco diferente de outras organizações, como o CVV, que é um serviço de apoio emocional. Não, sessão de mentoria é um serviço de desenvolvimento pessoal e profissional. E por conta disso ele envolve conselhos, direcionamentos, mas muita inspiração também. Porque todos mentores têm alto nível para inspirar essas pessoas. Alto nível mesmo. Quando eu estou falando alto nível, só para trazer uma ideia desse rol de mentores que tem no projeto, hoje existem 76 mentores especializados na temática liderança. Ou seja, são mentores que lideram de alguma maneira times, empresas, departamentos, iniciativas. Tenho 73 mentores que falam de carreira. Transição de carreira, início de carreira, fim de carreira, ou seja, tudo que diz respeito a isso. Tenho outros tantos que falam de autoconhecimento, empreendedorismo, 28 mentores, e você está incluso neles, que falam de gestão, até o ponto de um mentor, até esse momento, que fala de segurança do paciente. Eu poderia ficar horas aqui discorrendo as quase 300 especialidades que existem à disposição no projeto de sessão de mentoria. Então, para você, mentorado, e aí é uma outra coisa muito importante, nós, mentores, antes de sermos mentores, somos mentorados. Porque todo ser humano precisa aprender e ensinar. E eu sempre falo isso, que o projeto existe exatamente para isso, para suportar, para ajudar qualquer pessoa. Eu vou usar o exemplo mais clássico também, que é muito meu. A sessão de mentoria precisava criar a sua agenda de retorno de investimento. Quanto cada real que nós investimos de sessões de mentoria retornam para a nossa sociedade. E eu não sabia como calcular o SROI, o Social Return of Investment. Eu procurei uma mentora do projeto que falava sobre isso, ela me instruiu como criar o cálculo, como criar a coleta nos mentorados para poder criar o nosso índice. Hoje, nosso índice é 9/1. Ou seja, cada R$1 investido no projeto, seja de hora voluntária, seja até de financeiro, retorna em R$9 para a sociedade. Por quê? Porque esse mentorado conseguiu um emprego melhor, esse mentorado conseguiu um aumento, esse mentorado se realocou, esse mentorado saiu da situação de vulnerabilidade, esse mentorado conseguiu encontrar a oportunidade que ajudou ele a alcançar aquilo que ele estava almejando. Então, esse conhecimento que não era meu se tornou meu só pela uma conversa que eu tive e onde eu estava na cadeira de mentorado e não mentor. E todos nós temos essa capacidade. Bacana. Bom, eu queria agora fazer uma outra conexão. O projeto de sessão de mentoria, né, acabou gerando um filho, né, que foi o livro Pulo do Mentor, no qual você tem um capítulo, né? Sim. Eu tô lendo o meu. Isso aí, legal. Eu gosto de gatos, né? Você vê que meus gatos também são simpáticos ao livro, modelos, né? Vira e mexe tem um gato entrando na minha leitura, né? Posando ali em cima da capa, me ajudando a ler. Essa experiência, né? Eu já vou aproveitar, e você também tem, eu vou juntar os dois temas, né? Tem o Pulo do Mentor, que é um projeto ligado à sessão de mentoria, é um projeto com coautores, do qual você tem um capítulo, e você também tem um livro da sua autoria, certo? Sim. Vamos pegar, eu gostaria que você falasse um pouco desses dois trabalhos, né? Do Pulo do Mentor e do seu livro, que é da sua autoria. Legal. Eu vou começar pelo Pulo do Mentor, que eu acho que tem mais conexão com a sessão de mentoria, porque não que ele fecha um ciclo, mas ele cria um apêndice realmente do que é o projeto. Eu percebi que durante as sessões de mentoria, alguns mentores eles tinham muito mais sessões que outros. Muito provavelmente por conta do boca a boca, da eficácia da sessão.
E aí eu identifiquei que esses mentores acabavam falando de temáticas muito recorrentes para eles. E que não eram só para os mentorados dele, que podiam ser para outros mentorados de uma forma geral, só que sem ser diretamente. Então eu tive a ideia de criar um livro colaborativo, onde eu não escrevesse, apesar de ser escritor, eu não escrevesse sozinho um livro falando de dicas de várias temáticas, que eu poderia, né, de certa maneira, não porque eu tenho conhecimento, mas coletar, pesquisar para gerar esse livro, baseado no projeto, ou eu poderia convidar esses 23 mentores. Então a gente fez um processo, foi um processo aberto para todos os mentores se identificarem nas especialidades que foram levantadas como demandas de mentorados, para que eles pudessem escrever capítulos de, em média, aí, 20 páginas, para trazer principalmente todo o pulo do mentor. E aí o pulo do mentor tem a ver com gato, que é o pulo do gato, realmente, para trazer essa síntese do que a pessoa em cada temática deveria se ater no mundo de hoje. E esse livro ele é atemporal, obviamente, mas ele conversa muito com a nossa temporalidade de hoje. Porque ele fala de inteligência artificial, de comportamento, de postura. E aí, para poder tentar breficar um pouco, eu decidi escrever um capítulo em homenagem ao próprio projeto, que é trazer que todos nós temos que ter a nossa responsabilidade social. Ou seja, não adianta a gente cobrar nossos governantes, a gente também tem que fazer isso. Não adianta só a gente reclamar da comunidade, a gente também tem que participar da comunidade. Não adianta a gente reclamar do que acontece lá fora se a gente não faz a nossa parte. Então, a responsabilidade social de cada indivíduo é exatamente isso. É o quanto você está disposto a ajudar na construção de um futuro melhor. E não simplesmente sentar e se aproveitar do processo, de quem está dirigindo. Não, seja parte também desse motor de transformação. E eu não estou falando que é preciso se juntar ao projeto de ação de mentoria, não. Tem N organizações, N instituições que estão transformando. O terceiro setor é uma das principais pedras fundamentais do nosso país, um país de terceiro mundo, onde existe uma desigualdade muito grande e latente, e muitas vezes nós não enxergamos por conta da bolha que nós vivemos. Mas existe. Então, assim, se nós queremos ter um Brasil melhor, um estado melhor, um município melhor, um bairro melhor, um lar melhor, começamos tendo a nossa responsabilidade social. Então, eu escrevo sobre isso no livro. Como que você pode escolher causas que vai te trazer esse benefício para a comunidade como um todo. E aí, quando você beneficia a comunidade, você automaticamente está se beneficiando. Porque, como eu disse, se eu estou numa cidade que eu ajudei a se tornar mais limpa, eu também me beneficio dela. Se eu decidir ir lá e me juntar a um grupo de pessoas para limpar um córrego que está sujo, eu também vou me beneficiar, porque aquele córrego também vai estar limpo. Não vai trazer doença, não vai trazer inseto. Então, assim, poderia dar N exemplos. E nesse capítulo eu tento trazer para a pessoa entender o que é realmente a responsabilidade social, que não é só doar dinheiro para uma organização, isso também é importante. Que não é só falar, eu apoio, eu faço lá, mando uma cesta de tempos em tempos, não. Responsabilidade social diz sobre a sua atuação como indivíduo da sociedade nessa transformação. E aí, concatenando, eu também, como você bem disse, eu escrevo outros livros, eu tenho livros técnicos, mas eu sempre tive um desejo de escrever uma inspiração que eu sempre usei, que é, muitas vezes as pessoas, elas não conseguem ser gratas no bom português, ou ser estavelmente satisfeitas com aquilo que elas têm hoje, porque elas estão sempre almejando algo lá na frente. Elas sempre estão olhando que ela precisa ter algo para ela ser feliz. E nós somos seres que nós conseguimos ter a capacidade de ser feliz com muito pouco. E basicamente o que nós precisamos é alimento, guarida e pessoas que nos amam. Basicamente, claro que eu estou sintetizando muito isso. Então eu escrevi um livro que chama A Montanha de Nuvem, que é exatamente esse é o propósito dele. Trazer para as pessoas entenderem que o livro traz uma visão de alguém que está numa situação extremamente boa, só que ele almeja essa montanha que ele vê à distância.
e ele sai numa jornada para alcançar essa montanha, porque a montanha para ele é o alvo de desejo de plenitude. Quando ele alcançar a montanha, ele vai se sentir satisfeito, ele vai se sentir completo. E aí eu não vou contar a história, obviamente não perde a graça, mas ele tem todo um desenvolver do que acontece com ele durante esse processo de ele alcançar essa montanha de nuvem. E aí ele vai descobrir várias coisas que nós, na verdade, se tivermos essa visão mais simplista do que a felicidade está em nós e não em torno da gente, a gente consegue ser mais plenamente satisfeito. Ou seja, aproveitar melhor o que a vida pode nos proporcionar no momento que nós nos encontramos. Porque existem fatores na vida de todo mundo que são incontroláveis. E tem fatores que nós podemos controlar, que dizem muito a respeito a gente. Mas se a gente se aceitar melhor, se a gente entender melhor, ser mais grato no final do dia, e no começo também, a gente tem chance de ter uma vida melhor no dia a dia. E é sobre isso que esse livro fala. Então, assim, se alguém quiser, depois a gente pode compartilhar os atalhos. Ele está na Amazon, na forma eletrônica, está na WeClap, na versão física. Eu gosto muito porque ele traz uma visão muito simples de como atingir a felicidade no momento que você está. Não importa a condição que você esteja, mas no momento que você está. Então, para mim é muito satisfatório poder compartilhar uma inspiração dessa com pessoas. Eu dou o livro de presente para algumas pessoas, as pessoas compram online, depois me escrevem para dizer o que achou da história, e não é para ser um best-seller, quisera eu que fosse, na verdade, né? Mas cada pessoa que lê esse livro e se é impactada, eu confesso que para cada um desses, o meu objetivo já é atingido. Porque eu atingi o que eu queria. Criar uma maneira, um artefato, uma ferramenta que permitisse transformar as pessoas no final, Luiz. Muito legal, assim, sinceramente, não é porque a gente está aqui, né, eu vou adquirir um exemplar. Eu gosto muito de literatura de uma forma geral, né? E às vezes eu abro 3 livros ao mesmo tempo. Eu começo a ler 3 livros ao mesmo tempo. Eu tenho esse hábito, né? Eu tenho o meu livro de cabeceira, né? Que é um que eu leio mais à noite. Eu tenho um livro que é o do dia, que geralmente fica na minha sala, e às vezes eu ainda tenho um livro virtual. Às vezes eu abro 3 frentes de leitura ao mesmo tempo, né? Leitura para mim não é... A gente transformou tudo hoje em dia em produtividade, né? Uhum. Tudo hoje você conta quantos livros leu, quantas páginas leram, né? Eu realmente gosto de ler no tempo que o livro leva, né? Os livros eu leio muito rápido, os outros eu às vezes paro no capítulo, eu faço muitas notinhas, né? E reflexões. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu vou me aproximar da tela. Eu tenho que resolver isso nas minhas próximas gravações, porque eu te falei que eu sou míope, né? Bom, primeiro eu quero agradecer aqui a todas as pessoas que ficaram um pouquinho, ficaram muito, deram uma passadinha. A gente sabe o quanto é difícil reter a atenção, né, das pessoas por tanto tempo. Deixa eu puxar aqui. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Passando. Bom, tem aqui um comentário, né? Que trabalho lindo. Doar tempo e conhecimento é um dos atos mais lindos de demonstrar amor ao próximo. Parabéns. Concordo, né? Por isso que a gente está aqui junto, né? Marcelo, você acha que a baixa procura pela mentoria pode ter influência das IAs? Pessoas vão buscar diretamente no chat? Uma boa pergunta aqui. Você acha que... Bom, IA é médico, consultor. Você acha que a procura da mentoria está baixa por conta das IAs? Uma boa pergunta. Eu não acho. Eu tenho certeza, por conta de outros trabalhos voluntários que eu faço,
aqui onde as pessoas chegam nesse trabalho voluntário exatamente porque a IA os direcionou, que é o apoio emocional. Então, com certeza, a IA tem se tornado um substituto das conversas reais. A IA ela se tornou muito humanizada, né? Ou seja, no sentido que ela responde muito próximo a uma pessoa real, que você não consegue nem distinguir. Você sabe, mas não saberia distinguir se fosse uma pessoa real ou não, se não te falassem que é um chatbot, né? Então, com certeza, as pessoas estão procurando muito a IA como uma forma de mentor, coaching, terapeuta, psicólogo, e isso tem se escalado muito, tem até estudos já falando sobre isso. Então, isso com certeza é uma realidade, com certeza vai diminuir a procura, assim como tem diminuído a procura de certos canais digitais de consumo de aprendizado, porque a IA consegue ensinar, mas uma coisa que a IA nunca vai conseguir fazer, e eu digo nunca mesmo, porque a IA não é uma pessoa com histórico de experiência, de vivência. Então, ela nunca vai conseguir substituir um mentor. Ela pode ser, talvez, um coaching bastante especializado, mas um mentor, ela nunca vai conseguir ser exatamente por isso. E as pessoas vão perceber, dado que é uma novidade, está tudo muito novo, a IA está menos de 2 ou 3 anos, e ainda está, as empresas estão engatinhando, estão errando, as pessoas vão perceber que ela não vai funcionar como um mentor, ela não vai funcionar como um psicólogo, ela tem uma limitação lógica. E essa limitação lógica, ela não permite que ela faça esse trabalho que o mentor faz, que o psicólogo, que o terapeuta. Porque apesar de nós, mentores, não sermos psicólogos ou terapeutas, mas nós somos seres humanos. Então, eu já, por exemplo, chorei durante uma sessão de mentoria onde o mentorado chorou contando a história dele, do que estava acontecendo com ele. Isso nunca aconteceria numa inteligência artificial. Talvez uma inteligência daqui 10 anos, 15 anos, não sei dizer. Mas eu só chorei, na verdade, porque o Marcelo tem essa característica. Talvez o Luiz estivesse na mesma sessão, não chorasse, tivesse um comportamento diferente. Então, assim... Não, desculpa, porque eu sou uma pessoa que eu me emociono também. Não, isso é muito bom, ter essa sensibilidade é muito boa. Então, por isso que eu acho que a IA está roubando esse trabalho dos mentores, mas é uma transição, como tudo no mundo. Nós estamos vivendo um período de transição, novas tecnologias, novas interfaces, e até que tudo se acomode, que veja o que funciona, o que não funciona, afinal de contas, eu acredito muito no darwinismo, né? A teoria da evolução não é acertar, é tentar e ver se deu certo ou se deu errado. Se deu errado, volta para trás, tenta de novo. Se deu certo, continua. Então, a IA tem sido também nesse sentido. Tem muitas pessoas experimentando N maneiras de utilização e, com certeza, a mentoria não estaria fora desse rol de tentativas, de experiências, né? Bom, vamos ver aqui se tem mais alguma. Bom, aqui está o comentário do Leandro, que foi inclusive um dos meus primeiros convidados. O Leandro trabalha comigo, ele teve uma história muito bacana de contato com os livros, com a literatura. Foi meu primeiro convidado para poder inaugurar esse canal. Um abraço, Leandro. Eu assisti a essa cena. Ele era alcoólatra, ele está falando da cena que eu comentei. Da novela. O Vitor Fasano ficou de bobeira com a interpretação. Reginaldo Faria, lembrei agora. Ele citou Fernando Pessoa, né? Poema em linha reta. E ele contracenava com o Fernando Faria e o Vitor Fasano estava ali babando os dois artistas ali. Foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi, uma das interpretações de Fernando Pessoa mais reais que eu já vi. Muito bonito. Edson também é um grande amigo, aprendendo um pouco mais com vocês. O Edson é um colega meu, que um dia também eu vou ter a oportunidade de trazer aqui. Ele tem um projeto de cursos de segurança e treinamento de operadores de empilhadeira. E muitos dos alunos dele são pessoas em situação de vulnerabilidade, com pouco acesso.
e ele transforma milhares de vidas quando ele oportuniza. Em cursos gratuitos ou de baixo custo, que as pessoas se especializem e cresçam profissionalmente. Edson, um abração para você também. Perfeito, Edson. Muitos amigos, E Maiara, coloque a questão de mentoria à sua disposição também, porque você pode trazer mentores para o projeto e oferecer todos os mentores do projeto para todos os seus assistidos desses processos de curso, porque lembre-se, não existe custo para isso. Tem aqui um comentário, excelente bate-papo, muito obrigado, Ana Lúcia. Cada vez mais orgulho de pertencer a esse grupo. Eu também. A Ana Lúcia é uma grande mentora do projeto também. Assim como todos, né, na verdade. Tem que ser justo. Tenho meus 200 favoritos. Mais um comentário, né? Ela comenta sobre a IA, é um processo de amadurecimento para que possamos extrair o que a tecnologia pode nos oferecer de melhor e entender o que somente seres humanos podem oferecer. Perfeito. Meu amigo, a gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo. Para quem perdeu, ou só pode ficar um tempo, depois eu coloco o vídeo inteiro no canal no YouTube, né, para ficar à disposição. E eu, ao longo do mês, eu procuro fazer alguns pequenos cortes, né, para poder passar alguma mensagem, instigar que mais pessoas, né, busquem a informação. Novamente, Marcelo, assim, cada vez mais eu tenho procurado, né, como eu falei, devolver um pouco para a sociedade do muito que eu recebi. Né? Eu tenho uma vida de transformação pessoal. Eu tive muitos mentores quando nem existia a palavra mentor. Uhum. Né? Pessoas que realmente me ajudaram, né, na minha transformação pessoal. Então eu fico muito, muito feliz de poder hoje em dia dedicar, né, uma parte do meu tempo para esse projeto. Eu também às vezes me pergunto, né, porque às vezes a gente disponibiliza, né, nosso tempo ali, né, e às vezes fica ocioso, né. Eu gostaria de também poder atingir mais vidas, né, mas é o que você falou, né, isso aí é um processo, né, das pessoas se sentirem seguras e confiantes. O importante é a gente estar ali. Estamos chegando ao fim. Eu gostaria de despedir aí as suas considerações finais aí para o nosso bate-papo, tá? Para fechar aí. Primeiro, obrigado, Luiz, pela oportunidade. Eu adoro falar sobre isso e foi um prazer quando eu recebi o seu convite. Quero primeiro dizer para quem estiver assistindo ontem, hoje e amanhã, que a sessão de mentoria está sempre à disposição. Então, você que precisa de uma sessão, procure um mentor no projeto. Você que é uma pessoa que deseja melhorar nossa comunidade, venha para o projeto para poder transformar vidas. Você, mentor atual do projeto, fale sobre o projeto, porque, Luiz, para que a gente possa ter mais sessões, mais pessoas precisam conhecer. E é o trabalho de formiguinha. É o lugar que eu vou, eu falo do projeto, a oportunidade que eu tenho, eu estou falando do projeto, porque eu acho que é isso que vai somando os números e vai fazendo o nosso número de sessão crescer, os nossos mentorados crescerem, os mentores crescerem, assim sucessivamente. Nós estamos com um projeto diferenciado de parceria para empresas e organizações. Se você é uma organização sem fins lucrativos, quer fazer uma parceria com o projeto para oferecer para os seus assistidos, não existe custo para essa parceria. Me procura, vem no canais oficiais da sessão de mentoria, a gente vai te cadastrar como parceiro e você vai poder oferecer os 200 e poucos mentores hoje, amanhã serão 300, 400, para toda a sua rede de assistido. Você pode estender isso para as pessoas que
tem contato, que são da sua organização ou não. Nós iniciamos recentemente com uma empresa do Ceará chamada Box3, uma parceria corporativa. Eles estão oferecendo sessão de mentoria como um benefício para os colaboradores. Então, isso é muito interessante, porque isso é muito novo também para nós e para eles. Então, eles estão possibilitando que os seus colaboradores se desenvolvam nas temáticas que eles precisam no dia a dia, através de sessão de mentoria. Existe um investimento pequeno por parte do parceiro, para que a gente possa montar a estrutura de treinamento, para colocar esses mentorados para dentro da empresa, mas é um custo muito pequeno, dado ao benefício, ao rol de pessoas, porque com isso a gente consegue ajudar a empresa a atender a nova NR1, que foi disponibilizada pelo Ministério do Trabalho, né, e o Ministério da Saúde. Então, o projeto está sempre procurando formas de melhorar nossa comunidade, sem o viés financeiro, que particularmente para mim, eu tenho muito orgulho disso, porque é tudo muito genuíno. Então, venham, procurem um livro, o livro, toda a renda, isso é muito legal, toda a renda do livro é destinada para o projeto, todos os mentores que escreveram, os escritores, abriram mão dos seus direitos para que toda a renda viesse para o projeto, que a gente está sempre tentando aumentar o nosso potencial de projeto, para que esse projeto se torne, porque ele já é, maior, né? Então, que ele se torne muito mais expressivo e relevante na sociedade. E não tenham receio de procurar o projeto. Nós temos vários mecanismos para que qualquer pessoa possa se beneficiar realmente do que a gente está oferecendo. E, Luiz, muito obrigado mais uma vez, porque foi um bate-papo incrível. Eu amei estar aqui, cara. Não, eu também fico muito feliz, agradeço, né, você ter aceito o convite. Reforço aí o pedido, né, para que as pessoas que estão aqui com a gente levem, né, esse tema adiante, né. Convido, né, a que vocês se conectem, né, e ajudem a compartilhar, né, as informações dos nossos canais, tudo, e levem, né, o nosso conteúdo. Tem muita coisa de baixa qualidade na internet, mas também tem muita coisa boa sendo produzida, né? Tem muita gente... Eu tenho uma coisa assim, né? É legal você, né, curtir o professor Cortella, o professor Cross, né? Mas, cara, tem um pessoal mais ali humilde ali, né? Que também tem compartilhando muita coisa boa, né? Que talvez também mereça um pouco da sua atenção, né? Às vezes a gente... né, porque você falou, né, um curso de mentoria, às vezes alguma oportunidade de assistir, lógico, é maravilhoso, uma palestra do Cortella, né, mas uma pequena fortuna, né? E a pessoa, poxa, não pode, mas poxa, tem tanta coisa boa, né, também aí sendo compartilhado de forma gratuita, com qualidade, né, que pode ser aproveitado. Então, vamos fomentar também, né, esse mercado, né, de ideias, de pessoas querendo fazer o bem, de pessoas querendo, né, compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente precisa indicar e compartilhar, né, todo mundo que está fazendo esse movimento, né. É bacana, mas, novamente, você pega uma pessoa famosa, né? Tem 1 milhão de compartilhamentos, não sei o quê, né? Vamos dividir, vamos socializar esse... É uma boa, socializar uma boa. E ajudar todo mundo aí que está levando conteúdo de boa qualidade adiante. E uma das coisas que eu gosto muito, se você encerrar, Luiz, é sempre oferecer um tsuru para a pessoa. Eu sei que a gente não está presente, tá? Mas eu queria oferecer esse tsuru para você aqui, para que ele possa trazer para você. Eu esqueci dessa parte da história. Assim, a gente está Outra live a gente vai... Por favor, conta essa história linda.
Não, outra live a gente fala sobre isso. Fica tranquilo. Eu tenho conteúdo para falar de outra live só sobre isso. Esse aqui eu fiz exclusivamente para você. Eu vou guardar para ter oportunidade de entregar para você. Eu vou querer. Poxa, cara, essa história também é muito linda. Eu vi a tua reportagem, eu vi as fotos, né, que você compartilhou, né, com os diversos, né, que você produziu, e realmente representa um carinho muito grande. Muito obrigado por esse carinho. Realmente, acho que a gente vai ter uma outra oportunidade aí na frente para falar mais. Com certeza. Meu amigo, um grande abraço para você. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Uma boa noite e uma ótima semana para todos aí, tá? Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, Luiz.